Pega fogo, cabaré no Bananil Varonil, e a treta do momento é o vídeo que o cantor Zezé de Camargo fez pedindo para que o SBT não transmitisse o seu especial de Natal na emissora. Esse vídeo foi uma resposta àquele evento nojento que o SBT fez para inaugurar aí o SBT News. E depois dessa bomba que o Zezé de Camargo lançou, iniciou-se uma verdadeira reação em cadeia. A emissora fez uma reunião de emergência, disse que ia passar o especial de Natal mesmo assim, depois voltou atrás. Aí, para pagar de imparcial, convidou o Flávio Bolsonaro para o programa do Ratinho, depois cancelou. Aí disse que o cancelamento era engano. Convidou também o Nicolas Ferreira, que foi lá e disse verdades ao vivaço na cara da emissora, e até a Janja fazendo um textão, dando chilique e vomitando aquelas baboseiras da militância esquerdista. Vou aproveitar o vídeo de hoje para falar também sobre outros assuntos muito importantes, como, por exemplo, o nome do Lulinha, que apareceu em meio ao escândalo do roubo dos aposentados, e também o andamento do PL da dosimetria. Então, se você já gostou da pauta, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Começando com essa notícia que vai doer no meu, no seu e no nosso bolso. Governo Lula cria 4,4 mil cargos comissionados e ocupações políticas atingem recorde em 2025. Gestão alega que nomeações são fruto da reorganização de ministérios e que não geraram novas despesas. Eles têm que abrir um workshop para empresários. Meu amigo empresário que está aí me assistindo, se você criar cargos na sua empresa, isso não vai gerar custo? Pois então, descubra como não gerar custo com o governo do PT, só botando um nariz de palhaço para acreditar nessa notícia. Obviamente que isso vai impactar nos custos e a conta sempre chega pro povão, e se você quiser se proteger, tá afim aí de fazer uma renda extra entre 5 e 10 mil reais por mês, eu tenho uma dica para te dar, é o sistema FSA, um sistema totalmente validado que você pode trabalhar aí mesmo da sua casa, sem mostrar o rosto, não precisa inventar nenhum produto mirabolante, é um produto já testado e validado, você só vai copiar e colar, não é promessa milagrosa de ficar milionário sem fazer nada, é trabalho real, mas que você pode aí sim ter um Pix todo dia caindo na sua conta. Que tal? Ficou interessado? Clica no link que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai ter acesso a 3 aulas grátis para conhecer melhor o método e aí ver se é adequado para a sua realidade. Vamos adiante, porque apareceu o nome do Lulinha, que dizem as más línguas teria recebido uma mesada nesse escândalo do roubo dos aposentados, e isso é assim, só é novidade para quem não conhece o PT, mas a gente tem que ficar revoltado toda vez que a gente é roubado e que aparece o nome dessa galera aí no meio do escândalo. Mas olha só o que o diretor da PF falou. O que diz o chefe da PF, o seu Andrei Rodrigues, sobre a citação de Lulinha na farra do INSS? E aqui está, ó. Eu não posso fulanizar e falar detalhes da investigação, que não tenho detalhes, e já citei aqui também, Tássio. Tássio é o jornalista que fez a matéria, estava entrevistando o Andrei Rodrigues. Muito claramente, antes de sua pergunta, que não basta uma pessoa ser citada para ela ser considerada ou investigada. Isso aqui só vale para nomes da esquerda, né? Então, eu desconheço esse detalhe desse processo, creio que o processo está sob sigilo e que infelizmente surgiu essa possibilidade de talvez, quem sabe, ter que investigar o Lulinha, né? Bom, o Congresso está aí na sua última semana de trabalho, mas nós continuaremos em cima dessa pauta que é tão importante, que atingiu a todos os brasileiros. Quem não foi roubado nesse escândalo conhece alguém que foi, e isso é muito importante aqui no canal. Prometo que eu sempre vou atualizar vocês, mas vamos para a treta do momento, porque o Zezé de Camargo, tá aqui a notícia do Globo, pede que o SBT não leve ao ar o especial de Natal após a inauguração do SBT News.
não faz parte do meu pensamento. Cantor foi às redes sociais, citou divergências de pensamento e criticou as filhas do Silvio Santos. Primeira observação: estou impressionada com o Globo usando as palavras críticas, divergências, não é ataques, ódio, né? Deu uma parada na militância, ou pelo menos uma amenizada na militância dos jornais aí de um modo geral, e eles pararam de usar ataques e começaram a usar a palavra críticas, porque foi isso que o Zezé de Camargo fez no seu vídeo. Ele vai num tom carinhoso, ele fala verdades, mas sem ser mal educado, e isso daqui é muito importante, gente, porque o Zezé de Camargo falando a respeito do que aconteceu no SBT, e eu já vou mostrar o trechinho mais importante para vocês, fura a bolha. É gente que não acompanha a política muitas vezes e que tá vendo esse escândalo. E para quem não assistiu aí, o vídeo do Zezé de Camargo está no seu perfil oficial do Instagram. Eu não vou passar aqui porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de duração. Mas basicamente ele fala que aquele evento com a presença de Lula, mas principalmente de Alexandre de Moraes, né? Porque vamos combinar o que um juiz tem que estar discursando em evento de inauguração de emissora. Foi totalmente inadequado e o Zezé de Camargo se manifestou, falou que não compactua com isso, que tem divergência de pensamento, o que numa democracia é super normal, não é verdade? E esse vídeo aí passou o dia inteiro repercutindo. Mas eu quero mostrar especialmente esse trechinho aqui. Foi no dia que foi derrubada a sanção Magnitsky para cima do ministro e ele fala que a verdade foi restabelecida. E adivinha quem estava na plateia aplaudindo? Assista com seus próprios olhos. Isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, isso. Então vocês viram o Tarcísio aplaudindo Moraes, falando que a sanção foi derrubada porque a verdade foi restabelecida. Quando o Tarcísio sabe muito bem que o Bolsonaro está sendo torturado, mantido refém, precisando de cirurgia. Ai, Paula, mas era um evento institucional. Não aplaudisse. Ele não foi obrigado a aplaudir. Ele aplaudiu porque é isso que ele faz sempre nos bastidores, só que dessa vez vazou. Aí fica chato, pega mal, né? Eu, sinceramente, o vídeo depois tem uma tomada maior, só que eu não achei para passar aqui para vocês. O próprio Ricardo Nunes, que vocês sabem todas as divergências que eu tenho com ele, não aplaudiu o Alexandre de Moraes. Então, assim, para mim, isso daqui é um negócio que embrulha o estômago. E só para fechar esse capítulo, o Tarcísio, ele também deu uma declaração de que ele é fiel a Jair Bolsonaro, mas não submisso. Submisso ele seria só se o Jair Bolsonaro tivesse lançado Tarcísio à presidência e não o Flávio Bolsonaro, né? Então, cada vez mais pessoas decepcionadas com essa postura aí do Tarcísio, mas vamos voltar aqui. Então, logo depois disso, o SBT posta uma carta aberta sobre o episódio, ó. Eles dizem o seguinte: nos últimos dias, minha família, porque quem assina é a Daniela Bravanel, tá? Minha família tem sido alvo de críticas. Bacana, pelo menos a Daniela falou críticas e não ataques, até mesmo antes de apresentarmos a nossa proposta do SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater, a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto. Nos últimos 5 anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta, com esses princípios, que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrar os fatos ao público
e ao público julgá-los. Aí depois eles continuam aqui com o blá blá blá, dá um pause e lê tudo, mas assim, imparciais vocês não foram, porque tudo bem, a gente entende que às vezes um evento institucional, a pessoa tem que estar ali, né, vai estar o Lula, vai estar, sei lá, Luciana Genro do PSOL, e isso pode acontecer, aí tu tá do lado da Luciana Genro no evento institucional, tiram uma foto e dizem que tu tem amizade, não é disso que estamos falando. Vocês deram o microfone na mão do carrasco mor da República. Bolsonaro está sendo torturado. Clesão morreu. A Débora do Batom teve a sua vida destruída. Teve senhora idosa apanhando na cadeia. Pessoas que foram presas pelo crime de fazer uma foto em frente à manifestação, que não quebraram um vidro, que não fizeram nada. Então, como jornalistas, vocês teriam a obrigação de saber disso. E tudo bem até, né? Convida o ministro, mas dá um microfone para um juiz fazer discurso político e depois dizer que é isento, aí não dá, né, gente? A gente precisa acabar com essa história de ministro do STF fazendo palanque político. Isso não é democrático, não é isento e a população se revoltou, ela perdeu mais de 1 milhão de seguidores, fecharam os comentários para o povo não responder, mas toda vez que essa canalice ficar escancarada, o povo não é burro. A gente está vendo, e pelo menos na internet, onde a gente ainda puder falar, a gente vai sim continuar falando. E aí o SBT fez uma reunião de emergência, olha só. SBT faz reunião às pressas para definir exibição de especial após vídeo de Zezé de Camargo contra Lula. O vídeo não foi contra o Lula. O vídeo foi pela postura da emissora de ter feito aquele evento lá, diga-se de passagem, organizado por Fábio Faria, que era o responsável pela comunicação no governo Bolsonaro, que tantas vezes eu falei do problema de comunicação, falei que Fábio Faria fazia parte do sistema, e agora, hoje, depois desse episódio, aí eu acho que as pessoas compreendem muito melhor o que eu dizia na época. Mas aí, aqui de novo, né, vídeo com críticas políticas, que foi isso mesmo que aconteceu, levou o cantor a pedir retirada do especial, mas a emissora decidiu manter a exibição, isso daqui no final da manhã. Já no início da tarde, voltaram atrás, né? Já mostro para vocês. Eu só separei essa matéria aqui, ó, do UOL, porque ela traz detalhes interessantes. Ela traz um trechinho aqui para vocês verem o tom que o Zezé de Camargo usou nesse vídeo. Ele foi muito respeitoso. Ele fala, inclusive, assim, abre aspas pro Zezé de Camargo. Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês. Amo o SBT. Tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpem, prostituindo. Não faço parte disso. E aqui guardem, né? Ele fala não que as filhas do Silvio Santos são quengas, mas essa palavra ela é usada, né, como um recurso retórico para dizer que a pessoa está se vendendo, está se prostituindo. Não é no sentido literal, fica muito claro quando a gente lê esse trecho, guardem, porque isso vai voltar na fala da Janja. A Janja. E aí, logo depois, eles voltam atrás e dizem que não vão exibir o especial do Zezé após críticas do cantor. Olha aí, UOL, como é fácil descrever uma realidade. Não foi um ataque. Foram críticas, divergências políticas, o que numa democracia deveria ser permitido. Aí a Janja resolveu dar chiliquito e fazer textão no Instagram. Não vou ler tudo, eu vou ler só um pouquinho para vocês verem o tom que ela adota. Iniciei esta segunda vendo em diversos perfis do Instagram o vídeo de um cantor sertanejo, ela não é capaz nem de falar o nome, né? Covarde, covardona. Questionando a participação de autoridades institucionais, incluindo o presidente da República, no evento de lançamento do SBT e atacando as filhas do Silvio Santos pelo convite. Falar que as filhas de Silvio Santos estão prostituindo ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento dos homens. Ai, meu Deus, desrespeitando a presença das mulheres nos espaços de poder, meu Deus do céu!
O que gerou a indignação foi o discurso do Carrasco Mor. Do Lula também, mas até o Lula a gente entenderia, né? O presidente e tal, tá. Agora o Carrasco Mor aqui, ó, a galera não engoliu. E não vem com essa historinha de machismo, porque não foi machismo achar ruim o Alexandre de Moraes lá, e essa conversinha de vocês está enganando cada vez menos pessoas. Vou poupar vocês dos detalhes. Só que é engraçado que o filho do Lula, então o Lula criou um machista, o Lula também é machista, porque não faz muito tempo que vazou prints do WhatsApp do filho do Lula chamando a Janja de PUTA, com todas as letras. Perguntou, a PUTA vai estar junto? E ali foi no sentido literal. Foi no sentido literal que ele falou, não foi uma figura de linguagem. E não foi só uma vez. A namorada, a ex-namorada dele, a Natália Schincariol, em 2024, no ano passado, falou sobre o filho do Lula. Me xingava de PUTA e vagabunda. Esse daqui não teve textão da Janja, não foi misoginia, machismo, a sociedade patriarcal. Só para ficar evidenciado aqui o duplo padrão dessa galerinha. Aí, depois disso, para parar, porque foram muitos comentários, perderam seguidores, esse evento foi um desastre pro SBT News. Eles convidaram o Flávio Bolsonaro para participar do programa do Ratinho. Aí, depois que a notícia tinha se espalhado, o Metrópolis foi conferir e eles disseram que não ia ter participação. Olha só. SBT cancela por engano participação de Flávio Bolsonaro no Ratinho e volta atrás. Então, primeiro eles disseram que sim, estava cancelado, e depois disseram, não, foi só um engano. A assessoria da emissora chegou a confirmar o cancelamento da ida de Flávio ao Ratinho, mas depois disse que a presença está garantida. E aí, quem vem para fazer discurso é o seu Ratinho. Vamos ouvir. As incentivadas por um país dividido. Lamentavelmente, a força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos, sendo esquerda ou de direita. Esse é o maior exemplo que o Brasil precisa urgentemente ser repensado. As opiniões, as ideologias políticas respeitadas. O SBT as ideologias políticas respeitadas, tanto a da direita quanto a da esquerda, né? não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT... Mas só contratou jornalista e comentarista de esquerda. Quando vocês veem ali a grade dos jornalistas do SBT, não tem um comentarista nem da direita permitida. A galera é boca de aluguel do governo. Esses são os jornalistas que o SBT contratou. O SBT é isento. Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias, o SBT News, em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância. Bom, aí não dá, né? Quem provocou isso foi mesmo o SBT com esse palanque para um juiz que não deveria fazer discurso político e que está, dia sim, dia não, desrespeitando a Constituição e jogando no lixo o Estado de Direito. E aí o Flávio Bolsonaro foi na emissora, saiu muito bem. Eu lembrei da época que o Bolsonaro ia no Ratinho, no Super Pop. Tá me dando uma vibe meio 2018, essa campanha do Flávio. Foi muito bem. Quem também compareceu à emissora para dar entrevista foi o Nicolas. E o Nicolas é um excelente orador e ele já começa ali mostrando a que veio. Presta atenção. Leandro, mais uma vez, muito boa noite SBT. Antes de responder a pergunta, eu gostaria, e com muito respeito, deixar registrado aqui só alguns pontos. Primeiro, sabemos que semana passada houve aqui um evento no SBT com diversos políticos, e isso é extremamente saudável, não somente para a emissora, quanto também para a nossa democracia.
Agora, a presença dos políticos, de fato, não é um problema. Muito embora me gera um incômodo de ver a presença, né, de um presidente que não condena atos de terrorismo contra judeus estar em uma emissora fundada por um judeu, que é o Silvio Santos. Mas ainda assim, a presença de políticos ela é muito importante e essa é a busca de imparcialidade que, de fato, todas as emissoras devam buscar. Acredito que a grande questão é que há um problema que chama-se Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não é jornalista, nem político e muito menos imparcial. E quando ele sobe, é dado o palanque para ele, para poder fazer um discurso político e se autopromover, eu acho que isso fere diversos princípios do SBT. E eu digo isso aqui com muito respeito, porque a visão das pessoas, principalmente com relação ao protocolo de receber autoridades, ela ficou parecendo que, na verdade, não era um recebimento de autoridades, mas uma grande festa entre amigos. E, mais uma vez, digo isso aqui com muito respeito, porque o SBT não é qualquer emissora. O SBT, ela tem história, ela tem afeto do povo brasileiro e tem responsabilidade. Então, como um amigo do STF, do SBT, e o SBT sendo um amigo do Brasil, e sabendo que o SBT fez parte da infância como a minha, né, de um menino da favela, que aos domingos comia um frango frito ali com seus avós, vendo o show do Silvio Santos, o Praça é Nossa, o Chaves, né, o Show do Milhão, e que não era somente entretenimento, era de fato uma formação de geração. Então, isso daqui não são palavras de condenação, mas um pedido de realinhamento, porque o que eu quero para o SBT é o mesmo que eu quero para o Brasil, o bem. E eu não poderia me ausentar de ser aqui a voz de sentimentos de milhões de pessoas que se sentiram desrespeitadas e também, enfim, decepcionadas. E são esses milhões de brasileiros que se colocarão à disposição quando o SBT, se passar por algum tempo de perseguição ou censura, ficará ao lado de vocês. E eu porque vale lembrar aqui que pode rolar uma bela de uma censura, principalmente porque estaremos em um ano eleitoral, né, meus amigos? Para fechar, então, vamos falar sobre o PL da dosimetria. O Metrópolis traz a seguinte manchete: pressa de Alcolumbre em votar dosimetria abre novo embate com Lula. Nós adoramos, pegamos a nossa pipoca e queremos mais é que eles briguem, né? Presidente do Senado quer encerrar a discussão sobre a redução de penas em 2025, enquanto o Planalto não quer que o projeto saia do papel. Já falei para vocês na semana passada que, chegando no Senado, eles conseguiram fazer com que esse PL passe pela CCJ. O presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, já disse que vai fazer de tudo para trancar, para atrasar. A esquerda já se articulou, parece que eles irão pedir vista do projeto de lei e essa votação vai ficar só para 2026, conforme eu havia alertado vocês. A gente não deveria ter tanta pressa, porque sim, esse projeto não vai, infelizmente, cumprir a promessa de que os reféns do 8 de janeiro passem as festas de final de ano com as suas famílias, e é por causa dessa crueldade que o Brasil ficou revoltado quando viu o SBT dando palanque para o Moraes. A gente espera sinceramente que a emissora adote esse tom imparcial, que até agora a gente não viu, a gente viu ela dando o microfone para o Carrasco, e que faça jornalismo de verdade. Fica aí a minha sugestão para o SBT. Vocês podem fazer uma série especial sobre as vítimas do 8 de janeiro e a destruição na vida de pessoas inocentes, porque isso sim é fazer jornalismo. Uma vez que vocês deram um microfone para o Carrasco dizer que estava defendendo a democracia, escutem o outro lado e mostrem que são imparciais. O que vocês acham? Fala para mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!